São casas muito simples, muito rústicas. E uma coisa muito interessante é que muitos desses grupos falam português, mas ainda com um sotaque, como é que é Acento. um acento. Um acento muito característico ainda do vocabulário africano. É por isso que quando vocês assistirem o vídeo, tem que prestar muita atenção, porque até para nós mesmos brasileiros, às vezes um pouquinho difícil para entender como é, né, ou que palavra que eles estão usando. Essa é uma figura simbólica de Zumbi dos Palmares. Por que eu falo que é simbólico? Porque Zumbi, né, vou contar um pouquinho a história do Zumbi. Zumbi, ele foi um menino que se criou dentro de um quilombo, né, o Quilombo dos Palmares, que na época o Quilombo dos Palmares ainda não estava com uma força muito grande, e teve um ataque. E nesse ataque, levaram algumas pessoas. E levaram esse menino que devia ter entre 9 e 10 anos. Ele vai ser criado numa escola de padre, né, como ajudante, né, até que um dia ele encontra um outro negro africano que conta para ele, não a história dele, mas conta a história do quilombo. E ele cria essa coisa de que ele quer fugir para esse quilombo. E ele foge. O nome que ele recebe antes, porque isso é a única história que nós temos assim documentada, né, realmente, porque como ele era filho de um padre, foi registrado, foi batizado e foi registrado que ele tinha fugido. Então nós temos quase que toda a história do Zumbi, é uma das poucas histórias dos quilombos que nós temos registrada, né? E o nome dele era Francisco, né, o nome que ele recebeu. O nome que ele recebe do padre, Francisco. E o menino Francisco, depois com, não se sabe, 18, 19 anos, o pessoal calcula mais ou menos isso, ele foge para as montanhas. E aí, quando ele retorna à montanha, o tio dele reconhece ele como o menino que tinha sido levado. O nome do tio dele era Ganga Zumba. Eu sei que vocês talvez não sejam muito familiar com o vocabulário africano, principalmente o banto, mas Ganga vem de Nganga. Nganga significa a pessoa que tem conhecimento sobre a medicina, ou a pessoa que tem o poder de curar, né? Vocês chamariam aqui de curandeiro, não? Então, Nganga seria curandeiro. Então, quando a gente canta essa música na capoeira, Nganga, vamos lá, então, Nganga seria um curandeiro, um sacerdote, uma pessoa que tem conhecimento não só mágicos, mas conhecimento da natureza, das plantas, né? Então, Nganga, o pessoal fala Ganga Zumba, mas seria Nganga Zumba, né? Zumba seria o nome dele, Nganga seria o título que ele teria dentro desse grupo dele. Ganga Zumba reconhecendo, né? É sobrinho que fala? Sim, sobrinho agora. Sobrinho. Reconhecendo o sobrinho, ele coloca Zumbi como líder do grupo de guerreiros. Palmares, nessa época, já estava com quase 15 mil pessoas, que tinha muita gente. E Palmares já estava fazendo ataque muito feroz em todas as comunidades locais. Isso está registrado em documento, porque o governo de Pernambuco
que é o estado onde estava localizado Palmares, estava escrevendo carta constante para o rei de Portugal, dizendo que o rei precisava tomar uma providência urgente, porque caso contrário, ele, governador, não assumiria mais o posto e voltava para Portugal. Só para você ter uma ideia de como a situação estava ficando. Porque um dos motivos que levou o Quilombo dos Palmares a crescer tanto foi porque os holandeses, falam os holandeses também? Sim, os holandeses queriam tomar essa parte do Brasil, que é muito rica, né? Além de ter pedras, diamantes, mas também tinha uma plantação de cana-de-açúcar, que tem até hoje, muito grande. Os holandeses queriam tomar essa parte do Brasil. Tanto que essa parte do Brasil, Pernambuco, né, Alagoas, tem uma influência holandesa muito grande. A arquitetura, né, tem uma influência muito grande, né, alguns costumes, né, porque os holandeses ficaram lá durante muitos anos. Como Portugal e os holandeses estavam em guerra, isso fez com que desse oportunidade para que os quilombolas palmarinos fizessem ataques às fazendas e reforçassem ainda mais o seu exército. Então, quando termina a briga entre Portugal e os holandeses, na verdade, o exército português está enfraquecido e o exército palmarino dos quilombos está fortalecido. Então, eles começam a fazer ataques severos, não respeitando mais nada. Entrava nas fazendas, roubava tudo, matava e ia embora. Até que o governo de Portugal, né, são casas muito simples, muito rústicas, e uma coisa muito interessante é que muitos desses grupos falam português, mas ainda com um sotaque, como é que é um acento? Um acento muito característico ainda do vocabulário africano. Resolve criar o que a gente chama de o maior exército brasileiro já formado na história. Exército. Se formou um exército, né, comandado exatamente por Domingos Jorge Velho. Se formó el ejército más grande que se ha formado en el Brasil en la historia para combatir el quilombo de Palmares. Por quê? Porque o que aconteceu foi que, antes de se formar esse exército, o governo de Pernambuco, é por isso que quando vocês assistirem o vídeo, tem que prestar muita atenção, porque até para nós mesmos brasileiros, às vezes um pouquinho difícil para entender como é, né, ou que palavra que eles estão usando. Essa é uma figura simbólica de Zumbi dos Palmares. Por que eu falo que é simbólico? Porque Zumbi, né, vou contar um pouquinho a história do Zumbi. Zumbi, ele foi um menino que se criou dentro de um quilombo, né, o Quilombo dos Palmares, que na época o Quilombo dos Palmares ainda não estava com uma força muito grande, e teve um ataque. E nesse ataque levaram algumas pessoas, e levaram esse menino que devia ter entre 9 e 10 anos. Ele vai ser criado numa escola de padre, né, como ajudante, né, até que um dia ele encontra um outro negro africano que conta para ele, não a história dele, mas conta a história do quilombo. E ele cria essa coisa de que ele quer fugir para esse quilombo. E ele foge. O nome que ele recebe antes, porque isso é a única história que nós temos assim documentada, né, realmente, porque como ele era filho de um padre, foi registrado, foi batizado, e foi registrado que ele tinha fugido. Então, nós temos quase que toda a história do Zumbi,
é uma das poucas histórias dos quilombos que nós temos registrada, né? E o nome dele era Francisco, né? O nome que ele recebeu. O nome que ele recebe do pai, Francisco. E o menino Francisco, depois com, não se sabe, 18, 19 anos, o pessoal calcula mais ou menos isso, ele foge para as montanhas. E aí, quando ele retorna à montanha, o tio dele reconhece ele como o menino que tinha sido levado. O nome do tio dele era Ganga Zumba. Eu sei que vocês talvez não sejam muito familiar com o vocabulário africano, principalmente o banco, mas Ganga vem de Nganga. Nganga significa a pessoa que tem conhecimento